Saudações mais uma vez do nosso canal. Oro para que o dia de todos seja cheio da graça ilimitada de Cristo. Esperamos que este vídeo o abençoe e que você continue nos seguindo no YouTube para nunca perder uma atualização. Ao viajar conosco por essa mensagem, deixe seu coração permanecer aberto às palavras compartilhadas. Antes de começarmos a lição profunda de hoje, vamos levar um momento para orar a nossa Mãe abençoada. De meu espírito é confiado a você, Maria, amada filha do Pai. Preserve a vida de Deus em meu coração. Não deixe meus pecados me levarem a perder o meu caminho. Peço que você proteja minha mente e o fará, garantindo que todos os meus pensamentos e ações, por favor, Deus. Ave Maria, cheia de graça, você é abençoada entre as mulheres, e Jesus, o filho do seu ventre, é abençoado. Você tem o apoio do Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, intercede para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, vamos nos aprofundar em um dos aspectos mais convincentes e misteriosos de nossa fé, o terceiro segredo de Fátima. A revelação inesperada do Papa Francisco sobre esse segredo provocou admiração e reflexão profunda dentro da comunidade católica. O momento de sua revelação provocou uma onda de entusiasmo e curiosidade, especialmente quando o Papa se prepara para uma visita a Fátima, Portugal, para comemorar o 100º aniversário das aparições testemunhadas por Lúcia Santos e seus primos, Francisco e Jacinta Marto, entre maio e outubro de 1917. Essas aparições, que ocorreram em 6 meses, alteraram para sempre a paisagem espiritual do mundo. As crianças, cuidando de suas ovelhas nas áreas de Fátima, foram abençoadas por ver e ouvir a Virgem Maria, que lhes revelou 3 segredos profundos, compras que continuam cativando os fiéis. Esses segredos não são apenas eventos históricos, eles são uma mensagem viva para o mundo, chamando-nos para reflexão, arrependimento e fé. O terceiro segredo de Fátima tem sido objeto de muito mistério e especulação. Lúcia, a única visionária sobrevivente, escreveu em 1944 sob coação, selando-a em um envelope e instruindo que não seja revelado até 1960. No entanto, não foi até o ano 2000, sob o pontificado do Papa João Paulo II, que o Vaticano divulgou o conteúdo do segredo. Apesar dessa revelação, as perguntas permaneceram sobre o significado e as implicações completos do terceiro segredo, principalmente porque sua revelação deixou alguns detalhes abertos à interpretação. Os 2 primeiros segredos foram mais diretos. O primeiro foi uma visão vívida do inferno, um vislumbre aterrorizante das consequências eternas do pecado. O segundo previu o fim da Primeira Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra Mundial e a necessidade crucial da conversão da Rússia para evitar outros conflitos globais. No entanto, o terceiro segredo foi envolto em maior mistério, com muitos acreditando que continha avisos ameaçadores de eventos catastróficos e retribuição divina. Os comentários recentes do Papa Francisco sobre o terceiro segredo lançaram uma nova luz sobre seu significado, trazendo-a mais uma vez à vanguarda da discussão teológica. Sua decisão de divulgar completamente seu conteúdo marca um momento crucial na história da Igreja, sinalizando que estamos vivendo uma época em que o apelo ao despertar espiritual é mais urgente do que nunca. A resposta do Papa enfatiza que o terceiro segredo não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma profecia viva, uma que fala com nossas lutas atuais, nossa complacência espiritual e a profunda necessidade de arrependimento. O terceiro segredo, embora profundamente perturbador em alguns de seus aspectos, leva uma mensagem de esperança. É um chamado a acordar de nosso sono espiritual, voltar a Deus com corações sinceros e confiar em sua misericórdia. A visão de sofrimento e devastação que alguns interpretam como parte do terceiro segredo não é apenas uma previsão de destruição, mas um aviso, um convite divino para se aproximar da proteção e amor de Deus antes que seja tarde demais. É um lembrete de que, assim como Nossa Senhora de Fátima nos pediu a orar e oferecer sacrifícios pela salvação das almas, também devemos preparar nossos corações e nossas casas para as provações que estão por vir. A revelação do Papa Francisco nos convida a refletir sobre os significados mais profundos dessas mensagens divinas. O terceiro segredo não é apenas uma profecia de eventos globais, mas um apelo à humanidade retornar ao caminho da justiça, fé e oração.
O papel da Igreja nesse processo não é apenas interpretar esses segredos, mas orientar os fiéis em viver suas implicações com urgência, humildade e amor. Isso nos chama para fortalecer nossas defesas espirituais, reforçar nossa confiança na misericórdia de Deus e nos preparar espiritualmente para os desafios que enfrentamos. Ao refletirmos sobre essa revelação monumental, somos lembrados de que fazemos parte de uma história maior, uma história de proteção divina, despertar espiritual e o insondável amor de Deus. Nossa tarefa é levar a sério as mensagens de Fátima, orar com maior fervor e renovar nosso compromisso de viver nossa fé com coragem e convicção. O mundo pode enfrentar provações e tribulações, mas nunca estamos sozinhos. Com oração, fé e intercessão de Nossa Senhora, podemos enfrentar o futuro com esperança e resiliência. Que possamos levar esse momento para refletir sobre a profunda responsabilidade nos confiados por Deus. Enquanto nos preparamos para os desafios à frente, seguimos o exemplo dos filhos de Fátima, fiéis e sempre prontos para atender ao chamado à oração e penitência. Que a paz de Cristo o guie hoje e sempre, e que Nossa Senhora de Fátima intercede para todos nós, levando-nos a mais perto de seu Filho e a salvação que ele oferece. As notícias em torno do terceiro segredo de Fátima foram tão impressionantes que levaram até o Papa às lágrimas. O que há sobre essa revelação que desperte uma emoção tão profunda e o que isso nos ensina sobre o futuro? Para entender isso, devemos mergulhar na vida da irmã Lúcia Santos, a garota de pastor cujas visões moldaram a mensagem de Fátima. A jornada de Lúcia começou quando ela era apenas uma criança, testemunhando as aparições da Virgem Maria ao lado de seus primos Francisco e Jacinta Marto. Nos anos que se seguiram, o caminho de Lúcia a levou ao convento em Tui, Espanha, onde entrou nas Irmãs de São Dorothy aos 14 anos. Foi durante esse período que Lúcia continuou a experimentar visões particulares e, a pedido do bispo de Leiria, ela começou a documentar esses encontros. Mais tarde, essa documentação levaria à revelação dos 3 segredos de Fátima, o que teria implicações profundas para o mundo. Em 1941, Lúcia divulgou as 2 primeiras partes do segredo, mas não foi até 1944, quando estava gravemente doente, que escreveu a 3ª parte. Esse segredo final foi mantido selado e escondido, e não foi até o ano de 2000 que o Papa João Paulo II tornou público, provocando debate e reflexão mundial. Para entender o significado do terceiro segredo, também devemos considerar o comentário oferecido pelo cardeal Ratzinger, agora o Papa Emérito Bento XVI, que enfatizou que, embora a revelação possa não satisfazer todas as expectativas ou fornecer respostas claras a todas as perguntas, ela fala do tristeza e martírio da Igreja no século XX. O terceiro segredo está envolto em linguagem complexa e simbólica, exigindo que pareçamos mais profundamente no contexto espiritual e histórico do sofrimento da Igreja. No coração desta mensagem, encontra-se a visão da Virgem Maria, que, como um símbolo da misericórdia, intervém para suavizar o impacto da justiça divina. Lúcia descreveu ver um anjo com uma espada ardente, pronta para atacar, mas interrompida pela intervenção da Virgem, instando a humanidade em relação à penitência e ao arrependimento. Essa visão é um pedido que vomitamos nossos corações em direção à santidade, pois, ao fazê-lo, podemos mitigar as consequências do julgamento divino. As visões de Lúcia eram vívidas e muitas vezes perturbadoras. Uma dessas visões retratava líderes religiosos escalando uma montanha íngreme, aproximando-se de uma cruz, apenas para ser emboscada por soldados. Nesta visão, o próprio Papa passa por uma cidade devastada, orando pelas almas dos mortos. Esta imagem poderosa fala do sacrifício e sofrimento que marcaram a história da Igreja, especialmente em tempos de perseguição e guerra espiritual. A jornada do Papa pelas ruínas é um símbolo pungente da missão da Igreja de oferecer esperança e salvação, mesmo nos tempos mais sombrios. À medida que a visão se desenrola, Lúcia vê os anjos reunindo o sangue dos mártires, simbolizando a expiação provocada por seu sofrimento. A mensagem é clara: através do sacrifício e do sofrimento, vem o renascimento e a conversão espirituais. É um convite para abraçarmos o apelo ao arrependimento e aprofundar nosso compromisso com a fé. Em uma carta ao Papa João Paulo II, a irmã Lúcia revelou que a mensagem do terceiro segredo era um aviso. Se os pedidos da Virgem Maria não fossem atendidos, particularmente a consagração da Rússia ao seu coração imaculado, os erros da Rússia se espalhariam por todo o mundo,
causando mais turbulências e conflitos. Mas se a humanidade respondesse ao chamado da Virgem, a paz e a tranquilidade seguiriam. Essa mensagem profunda nos lembra que o destino do mundo depende de nossa resposta ao apelo de Deus por conversão, oração e dedicação à sua vontade. A revelação pública do terceiro segredo em 2000 não foi apenas um momento histórico, mas um marco espiritual. Ele ressaltou a profunda bondade de Deus e o papel protetor da Virgem Maria, que continua a interceder em nome da humanidade. As aparições de Fátima e a mensagem que eles contêm são um lembrete de que, apesar das provações e tribulações que enfrentamos, a misericórdia e a proteção divina estão sempre disponíveis para aqueles que o procuram com corações sinceros. Ao refletir sobre o terceiro segredo, somos lembrados de que vivemos em tempos que exigem profunda reflexão e prontidão espiritual. Os desafios do mundo atual, as ameaças da guerra, a ascensão dos desastres naturais, o declínio moral, fazem parte de um apelo maior a arrependimento, conversão e fé. Os ensinamentos de Fátima nos incentivam a preparar espiritualmente, a orar fervorosamente e a proteger nossas famílias através da oração e da vida sacramental. Somente com isso encontraremos a paz prometida por Nossa Senhora, mesmo diante dos tempos mais difíceis e incertos. Então, vamos virar nossos corações em direção a Deus, fortalecer nossa fé e estar vigilantes em oração. A mensagem de Fátima é mais relevante do que nunca e, ao abraçá-la, podemos navegar pelo futuro com esperança, confiança e proteção divina. Que a intercessão da Virgem Maria nos guie a todos enquanto enfrentamos os desafios pela frente, sempre lembrando que a misericórdia e o amor de Deus nunca falharão àqueles que buscam refúgio nele. A história de Fátima serve como um lembrete profundo da responsabilidade coletiva da humanidade diante da vontade soberana de Deus e da orientação divina. Ele enfatiza o equilíbrio crucial entre o poder divino e o livre-arbítrio humano, dois temas que moldaram o curso da história. Através das aparições de Nossa Senhora de Fátima, a Virgem Maria instou a humanidade a permanecer fundamentada na fé e manter nossos corações focados no propósito final de Deus para a criação. Sua mensagem nos chama a confiar na direção divina, buscar renovação espiritual e responder com um compromisso inabalável com o caminho da santidade. Os segredos revelados em Fátima, particularmente o terceiro segredo, carregaram um peso de mistério por muitos anos. Por décadas, foi mantido oculto, apesar da crescente pressão por sua revelação. Quando finalmente foi divulgado em 1960, provocou uma enxurrada de interpretações e debates. A decisão de revelá-lo no momento certo foi guiada pela adesão de Lúcia às instruções divinas, uma decisão que garantiu que seu significado fosse preservado para as gerações futuras. A revelação do segredo destacou um aspecto crucial de nossa fé, a necessidade de paciência e confiança no tempo de Deus. É um lembrete poderoso de que nem tudo deve ser entendido em nosso tempo. Às vezes, o plano de Deus se desenrola gradualmente, e é nossa responsabilidade permanecer vigilante e fiel. As aparições marianas, embora raras, continuaram a servir como mensagens divinas de cautela, esperança e orientação. Embora apenas um punhado tenha recebido reconhecimento oficial da Igreja Católica, cada um traz lições profundas. As experiências de Lúcia Santos, por exemplo, lembraram outros encontros visionários, como a de Melanie Calvat de La Salette, onde mensagens de arrependimento e vigilância espiritual estavam na vanguarda. Essas aparições geralmente destacam a luta da humanidade entre o bem e o mal e o apelo urgente à renovação espiritual. Eles são um chamado clareado para prestar atenção aos avisos do pecado enquanto abraçam a misericórdia divina. No coração da mensagem Fátima estão três temas essenciais: penitência, generosidade e a visão do anjo com a espada flamejante. O chamado à penitência nos lembra a importância da disciplina espiritual e a necessidade de se afastar do pecado. A generosidade da Virgem Maria nos convida para a graça e misericórdia de Deus, que devemos abraçar completamente. Enquanto isso, a visão do anjo com a espada em chamas nos lembra a batalha em andamento entre o bem e o mal, uma luta que transcende o tempo e continua a desafiar a humanidade. Esses temas são tão relevantes hoje quanto em 1917, quando foram revelados ao mundo. O martírio do Papa e do clero, retratado nas visões de Fátima, serve como um lembrete gritante do alto custo da fé. Em um mundo cada vez mais atormentado pela confusão moral, violência e secularismo, o apelo a arrependimento e conversão permanece tão urgente como sempre.
As lições de Fátima nos exortam a confrontar esses desafios com fé e resolução inabalável, sabendo que a graça e a proteção divinas nos guiarão nos tempos mais sombrios. A liberação pública do terceiro segredo em 2000 foi fundamental ao demonstrar a realidade da intervenção sobrenatural e a responsabilidade da humanidade de responder às chamadas divinas. Este evento serve como um lembrete da constante benevolência de Deus e da intercessão de Maria, oferecendo esperança e proteção a todos que atendem ao chamado à fé. Enquanto enfrentamos um futuro incerto, a mensagem de Fátima nos chama a depositar nossa confiança na direção divina, apoiar-se um do outro para o apoio e permanecer firme em nossa fé. Ao refletir sobre a mensagem Fátima e seu significado, faça consolo no conhecimento de que você não está sozinho nessa jornada. Sua presença nesta investigação espiritual compartilhada é inestimável, pois todos procuramos esperança e orientação em nossa experiência humana coletiva. Que as histórias de Fátima o inspirem a perseverar na fé, buscar conversão e abraçar a misericórdia de Deus em sua vida.